Entre Livros, diretamente de Brasília, onde acontece desde o sábado a primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura. E a gente está aqui nesse stand, né, um estúdio da TV Brasil, montado dentro de um dos pavilhões da Bienal. E olha, nessa Bienal aqui está acontecendo de tudo, gente. Tem palestra, tem seminário, tem contação de história, tem sessões de autógrafos, tem teatro, tem música, tem cinema, tem muitos livros, é claro, por toda a parte, né? E olha, e a gente está com poder aqui, porque olha, eu vou te falar, hein? A gente foi falar no primeiro dia aqui que, né, precisava estimular a leitura. A gente falou aí, o Afonso Romano de Santana comentou que nas novelas não tinha personagem lendo livro. Ontem, 2 novelas mostraram. Não sei, coincidência ou não, né? Bom, no Entre Livros de hoje a gente vai falar sobre a escrita no mundo digital. O nosso mundo hoje não dá mais para fugir dessa realidade. E essa realidade faz alguns amantes dos livros de papel ficarem meio tenebrosos ainda, né? A gente vai esclarecer aqui que não é bem assim, né, Júlio? Vamos mostrar aqui os nossos entrevistados de hoje. A gente está com o especialista em publicação digital e editor e escritor Júlio Silveira, a jornalista, blogueira e colunista do Caderno de Tecnologia do Globo, além de ser amante dos animais e uma apaixonada pelo Rio de Janeiro, adoro ler tudo que ela escreve, Cora Ronay. E também com o Fabrício Carpinejar, que acabou de lançar um livro com frases dele do Twitter, frases que eu adoro. Eu sigo você no Twitter, tá? Eu sou uma daquelas 140 mil agora, quanto que tá? É por aí, né? Já tá quase em 150. Uma frase que eu adorei foi a seguinte: Twitter é rua. Todo grande assunto que entra nos tópicos é uma passeata. É verdade. É verdade, né? Pois é. Agora, tem muita frase, porque, por exemplo, nesse livro aqui da Coro Caiu na Rede, ela fala dos textos que circulam por aí como sendo do Veríssimo, como sendo do Milor, e que na verdade não são. Tem muita frase sua também, Carpinejar, que circula por aí, que você não reconhece a paternidade? Já teve texto meu que foi pro Pedro Bial. Eu não tive a sorte de cair um texto meu pro Milor. Você vê. E pro Veríssimo. Caiu pro Pedro Bial. Apareceu um texto dele atribuído a você. Esse programa já começa com provocações. Tudo tem um lado bom. Gente, e olha só, como é que vocês leem livros de papel e livros digitais? Em que proporção que está isso na vida de vocês? Vocês que são tão plugados. Olha, eu gosto mais de livro de papel até hoje. Eu tenho livro eletrônico, eu não gosto desse nome não, mas desde 99, quando saiu uma coisa chamada Rocket Book, que pesava 3 quilos, cabia 10 livros lá dentro. E naquela época eu já não gostava e continuo não gostando muito de ler em tablets e outros que tais. Tenho todos, etc. Leio eventualmente, mas eu acho que nada substitui um livro de papel. A não ser quando o livro pesa 1 tonelada, né? Agora eu peguei um livro sobre o petróleo que tem 1.200 páginas. Não faz mais sentido fazer um livro de 1.200 páginas em papel, mas... Agora tá interessado no pré-sal, hein? Tá lendo livro de petróleo? O que a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo, né? Ele vai abrir a Cora X. Eu adoro livro de papel. Pode falar. Aconteceu uma coisa engraçada aqui, porque eu tenho vários livros que eu leio no iPhone. O meu hábito agora é ler em telefone. Tanto começou com um cacoete de trabalho, porque eu recebo muitos originais, muito material para avaliar, eu não tinha como ficar administrando aquilo, então eu comecei a ler mais na parte digital. Mas tem um livro que fica sempre no meu iPhone, eu sempre li hoje no aeroporto, li no avião, é o Ilusões Perdidas, do Balzac, que por acaso é um livro que trata também do mercado editorial. Os personagens são autores, editores, jornalistas. Aconteceu uma coisa engraçada, eu passando aqui por um stand, achei essa edição aqui, bonitinha, do segundo volume das Ilusões Perdidas. Que eu estou exatamente onde eu estou no livro. O livro tem uns 800 páginas. E me deu um afeto por ele, que eu não tinha naquele aparelho. Eu adoro o texto. No meu telefone eu marco eu fico colando passagens e comentando. Mas quando eu vi esse objeto aqui, que eu sei que é um objeto barato, mas ele é atraente, eu tive um afeto e resolvi terminar de ler o livro aqui, embora eu já tenha lido 600 páginas aqui. Então eu acho que eu entendo muito bem o que as pessoas querem dizer quando dizem que tem dificuldade para passar para o digital. Realmente isso tem um tato. Mas eu acho que a gente não tem que abandonar prazer. As coisas se complementam. Abandonar o livro pelo livro digital. Eu acho que o livro impresso, papel,
Ele é melhor para pecar. Eu fico com mais vontade de pecar com livro Ele é de sensual. papel. Porque Ele tem é um sensual. tato, ele é sensual, tem todo aquele movimento, ele ajuda o relacionamento, ele é aberto, ele é quase um sutiã, ele é profetista. Tudo de bom ter um poeta com a gente aqui no estúdio, né? Não, Que já e ainda confere. mais se a pessoa umedece a Ah, página. sim, claro. Mas aí é um convite à orgia. Mas isso- eu acho que é por isso. Mas é para movimentos profissionais, de trabalho, leituras rápidas, jornal, revista, eu uso com certeza o dispositivo digital. Muito melhor. Você falou Eu em acho que ajudar- vale Eu tudo, vou pedir né? para cada um de vocês pegar o microfone de mão para a gente falar um pouquinho melhor, porque o áudio está um pouquinho baixo para a gente não... Cadê meu Tem um microfone? aqui. Ah, é porque eu acho que o microfone do Fabrício caiu. Caiu? Então a gente... O meu está aqui. Vamos todo mundo no microfone de mão que está em cima da mesinha? Tem um aqui, Tem então. um para cada um? Sempre que eu começo, Era para ter, era para sempre que ter. eu começo a procurar alguma coisa, eu acho outra. O meu é virtual. Tá, então cada um passa o microfone um para um. No segundo bloco a gente vem com isso mais ligado? arrumadinho. Você, Fabrício, já disse que as redes sociais são boas plataformas para poesia, por exemplo, pelo poder de concisão, né? Pela necessidade da concisão, da síntese. Como é que isso se opera? Eu acho que a brevidade, ela exige muito mais do autor e do escritor. A gente demora muito para ser breve, a gente demora uma vida inteira para encontrar um epitáfio. Assim funciona, porque escrever é muito mais escolher do que colocar tudo que vem à cabeça. Colocar tudo que vem à cabeça é catarse, não é literatura. É confissão. Não é... tu não está valorizando a tua escolha, tu só valoriza a tua escolha deixando alguma coisa de lado. Tu precisa deixar alguma coisa de lado. É a mesma coisa aquele que quer manter um casamento e ter 2 amantes, 3 amantes. Não. Tu vai valorizar o casamento na medida que tu renuncia às amantes. Tu tem que perder alguma coisa na literatura. Isso que é o fundamental. Você vê uma coisa, se você me pedir para escrever uma crônica sobre a Bienal de Brasília, é fácil. Se você me pedir um tweet sobre a Bienal de Brasília, é super difícil. Como resumir a Bienal numa crônica ou num tweet? Pronto. Não tem dúvida do que é mais difícil, né? Você comprou seu primeiro computador em 86, né, Cora? 86. De lá para cá você foi acompanhando tudo. Você é uma pessoa que atualiza a gente, né, através da sua coluna, de tudo que é novidade. E aí eu queria que você atualizasse a gente em autores que você tem descoberto pela internet, gente que você lê blog, gente que você lê os tweets. Umas dicas de Cora. Olha, você sabe que isso é difícil de te dar, porque, na verdade, os autores que me encantam na internet são os que me encantam fora da internet também. Quer dizer, eu não posso te falar de uma grande descoberta que eu tenha feito exclusivamente na internet. Eu adoro ele no Twitter, gosto da velocidade com que ele pensa, adoro gente que tem capacidade de concisão, mas eu já conheci o trabalho dele de livro, não precisei da internet para descobri-lo. Isso acontece, eu acho que, sabe, se a pessoa é boa, você vai descobrir na internet ou no livro de papel ou no cartaz no meio da rua, aquele ônibus que vai passando e tem um cartaz do livro, aí você diz, esse título é interessante. E aí você vai atrás. Tem um escritor que está aqui, que eu descobri por esses dias, que é ótimo. Ele escreveu um livro chamado Festa no Covil. É uma narconovela mexicana. Se chama Vila Lobos. Muito bom escritor. Recomendo a todos vocês. Festa no Covil. Tá aí a dica, então. Agora, a gente está falando de livro, vamos mostrar, então, aqui um livro do Fabrício Carpinejar, ó, bem maior do que um tweet dele. Tem livro infantil da Cora, e aí tem um livro aqui da Cora, escrito junto com o Rui Oliveira. E aí eu quero perguntar para vocês, então, o seguinte, que o Fabrício tem a história de que os pais escondiam fotos de família dentro dos livros, né, para vocês ficarem curiosos, né, e procurarem, manusearem os livros. Como é que é a receitinha de cada um de vocês, assim, o que é interessante para despertar o interesse pelos livros em crianças e adultos? Bem, eu tento dar um exemplo, mas a gente tem que tomar cuidado também para não ser muito ostensivo. Tipo, minha filha, lê esse livro que é maravilhoso.
Isso cria resistência. A gente sabe que na adolescência ela vai fazer todo o contrário do que eu pedi para ela fazer na infância. Mas ela me vê lendo naturalmente, a mãe comentando. Quando ela, por exemplo, gosta de um filme, eu proponho, eu digo, olha, tem um livro, o livro é muito legal. A minha filha, eu tenho uma filha de 9 anos e um de 3. E ela gosta de ler. Graças a Deus não foi forçado. E eu percebo que a turma dela também gosta. Eu não sei se isso é uma coisa recente, mas as crianças vêm comentando sobre literatura. Tudo bem que a maioria são essas séries, esses grandes sucessos mundiais. Eu estava justamente no Facebook hoje. Mas é uma porta de entrada, né? Hã? É uma porta de entrada, né? Sim. Vai querer ler outras coisas, daqui a pouco vai querer variar. Por acaso, no Facebook hoje, meus amigos resolveram listar os 3 livros que mais marcaram a infância deles. E aí eu percebi que os livros que marcaram a infância deles, a maioria eram brasileiros. Tinha o caso da Borboleta Tíria, que foi o meu, Os Colegas. É maravilhoso, depois eu te mando um texto que eu escrevi sobre ele. Os Colegas, Ixabojunga, O Menino Mágico, todo mundo citava isso e um pouco de O Menino do Dedo Verde. Então eu percebi que a literatura marcante da década de 70 e 80, que era minha, era eminentemente brasileira. Então eu só vi esse contraste, eu não estou fazendo juízo de valor. Eu quero que as pessoas leiam, seja Harry Potter ou qualquer outra coisa. O importante é a prática que desenvolve o prazer, que sofistica o prazer. Ela começa a querer coisas cada vez mais interessantes e isso vai atiçando a curiosidade. E a curiosidade é que faz o mundo ser interessante. Né? Isso aí. As dicas da Cora e do Fabrício a gente vai deixar para o bloco seguinte. Você fica aí curioso, porque a gente vai agora para o intervalo. E é a TV Brasil na Bienal de Brasília 2012. Oi, estamos de volta com o programa Entre Livros e o tema da gente hoje é a escrita no mundo digital. Quem são os novos escritores? Como é que eles se adaptam a essa nova realidade? E a gente está aqui com o editor Júlio Silveira, a gente está também com a Cora Ronay, que é blogueira, que é escritora, que é amante dos animais, que é uma apaixonada pelo Rio de Janeiro e de quem eu sou muito fã. E o Fabrício Carpinejar também, que eu sigo no Twitter, que é poeta e que é sensacional. E vou dar um servicinho da Bienal antes da gente continuar aqui o papo, que é o seguinte: amanhã de noite tem show de Cleiton e Cledir e também show de Nando Reis às 9 da noite no palco Praça do Museu. Mas durante o dia tem muita coisa bacana. Esse show aí é só para encerrar a programação do dia com chave de ouro. Você pode conferir a programação todinha no site da Bienal, que é bienalbrasildolivro.com.br. E aí a gente terminou o bloco, né? Só o Júlio que falou. Agora eu quero que Cora e Fabrício me falem. Como é que vocês estimulam, Cora que tem filhos e netos, né? Como é que estimula a leitura? Olha, eu acho que sempre estimulei da forma mais natural possível. Eu passo a vida lendo. Então eles sempre me viram ler, a vida como eu já havia visto meus pais lendo e tudo. Quando meu filho tinha 1 ano, ele começou a brincar com os livros que ficavam nas estantes mais baixas. Eu achei aquilo bacana. Ele comeu o frontispício dos Lusíadas, que era uma edição bacana que eu tinha. Eu digo, cara, esse menino não entendeu nada. Mas depois passou, ele hoje é um leitor. E assim a família continuou prosseguindo a leitura. Hoje os meus netos veem a minha filha lendo, veem a avó lendo, veem a casa cheia de livros e acham o livro uma coisa bacana. Tem um monte de livrinhos de pano e livrinhos com bichinhos que se mexem. Adoram os livros deles. Agora, Fabrício, seus pais botaram as fotos dentro de livros físicos. Sim. Né? E agora que a gente lê tanto pela internet, como é que a gente filtra? Porque os adolescentes, principalmente, crianças também, leem muita bobagem também. É que a gente confunde muitas vezes a literatura com o patrimônio. Uhum. A gente lida com o livro como se fosse algo solene ainda. Uhum. Como é importante que a criança risque a parede para que no futuro possa cuidar da casa. Vai deixar riscar a parede? Tu corre esse risco? Tu aceita esse risco? É uma forma da criança se aproximar, sentir que a casa é sua. Da mesma forma, com o livro ela vai riscar, vai rasgar, vai comer lombada. Vai comer. Eu acho que é muito natural esse movimento da criança. Então, ler se bobagens apropriar. na internet também é bom, para daqui a pouco ela também já está filtrando e lendo. Não, a internet já é outro mundo. Como que eu posso despertar o gosto para os meus filhos? Primeiro, como a Clara disse, o livro tem que ser natural. Usar o livro para ler na cozinha, sabe? Banheiro, sala. O livro tem que estar solto como se fosse um jornal ou uma revista. O livro está pela casa inteira. Solto. Esse é o negócio.
É isso. É. Porque se ele precisa pedir licença para ler, já morreu. É. Eu acho que a gente não pode conferir ao livro uma autoridade maior do que a nossa própria vivência. O livro é a experiência. E tratar o livro como se fosse um amigo. Tu contar a tua história, misturar a história dos livros, vai fazer com que a criança procure completar com a sua história, com a tua história e a história dos livros. É meio um triângulo imaginário maravilhoso. Maravilha. Agora, tem uma história também pela internet de esses tais livros incompletos, né, Júlio? Que as pessoas vão recebendo aos poucos, né? Recebem primeiro o início do livro e depois vão recebendo como se fossem, né, aquelas historinhas que eram contadas nos jornais antigamente, né? Pouco a pouco, como uma novela. Na verdade, eu refleti um pouco sobre isso, porque hoje em dia, como o Fabrício falou, a gente tem uma solenidade do livro. A gente acha que aquilo é uma obra que já nasceu daquele jeito, estática, e a gente tem que botar no cânone e venerar. Mas, na verdade, o que a gente chama de cânone, a grande literatura, foi toda escrita em parcelas. E foi escrita, como você falou, em jornais, eram os folhetins. Essa de Queiroz, Dickens, o próprio Machado, todo mundo escrevia, o Flaubert, O Balzac, que Balzac, você está lendo aí, né? Todo mundo escrevia em fascículos, os fascículos, desculpa, em folhetins, os capítulos eram publicados em jornais diferentes e havia diferença entre eles. Depois alguém compilava de um jeito, outra pessoa compilava de um jeito, e como a pessoa escrevia em conta-gotas no folhetim, ela via a reação dos leitores. Então ela ia alterando a trama, ela ia acrescentando personagem, ia valorizando, um pouco parecido com a novela hoje. Só que depois alguém fez um trabalho sério, acadêmico, e criou a edição Príncipes, do David Copperfield, por exemplo. Estabeleceu que o livro é assim. E aí ele ficou entronizado. O que eu acho que a internet está trazendo, e eu acho que uma grande vantagem da internet, é justamente a maleabilidade do texto. O texto está voltando a ser vivo. Ele cresce, diminui, ganha colaboradores. E, evidentemente, um dia alguém vai pegar aquele texto e criar uma edição Príncipes. Mas o fato da gente poder se imbricar no texto, participar, você quebrar um pouco a parede entre o autor e o leitor, eu sou fã disso. E olha que eu sou editor, que eu ficava vendo se o texto estava certo, estava errado, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Hoje em dia eu acho que o texto tem que ser de acordo com as emoções que ele está dialogando com os leitores. Então não existiria nenhum autor assim impublicável de maneira eletrônica. Não tem. Como assim não existe autor? Não tem peraí. autor, não tem autor que não possa. Existe muita gente. Eu também acho errado. Não, eu digo assim, um autor, tal autor não pode ir para um livro. Não, eu acho... Não, poder todo qualquer mundo coisa, pode. todo mundo Agora, pode. você vai ter leitor, é que são outros 500. Tem um outra ditado que coisa. diz, o papel aceita qualquer tinta, né? Exatamente. Não, e a internet também. Mas vê que muitas vezes existem autores que não têm livro, mas são ótimos na Sim. internet e já são autores porque a internet funciona como um livro. Mas nem sempre o que sai bem na internet viaja bem para o papel. No caso dos blogs, por exemplo, os blogs têm uma coisa curiosa que é a coisa em cima do laço, a coisa imediata, a coisa daquele momento, em que a participação dos leitores também contribui, né? E você acha muito engraçado que a fulana, que é uma outra leitora, disse isso ou aquilo, ou o quê. Você bota isso no papel, perde a graça, porque perde aquela coisa do momento, da hora. Mas aí depende da agilidade cênica aí do você- escritor de perceber que são suportes diferentes. Exatamente, quer dizer, Mas nem tem muitas todo... coletâneas de crônicas, por exemplo, né? que Não, depois são coletâneas de publicadas. crônicas Tem que haver uma funcionam adaptação. Uma mesma coletânea de crônica, tu pode publicar Tem que- vários textos exatamente. na internet, certo? Não é que tu vai fazer a coletânea de crônicas, vai ser como se fosse um romance. Tem um fio invisível que vai tirando os ecos, a repetição. Tem crônicas que não entram porque são muito datadas, são coisas pontuais, enfim. Um blog bem editado pode acabar virando um livro, mas ele vai perder muito da sua dinâmica, porque ele foi feito para um outro suporte. Eu acho que tem o rigor da continuidade. O livro tem o rigor da continuidade ali. Já o blog, não. O blog é aquele dia. Por isso É que o eu dia acho... da marmota. O blog é o dia da marmota. Por isso que eu acho que os editores não são a raça de extinção, porque na verdade as pessoas vão poder se publicar. Mas vai ser sempre preciso alguém que pegue aquela massa de texto que vem do blog, que vem do manuscrito, vai precisar de alguém que pegue aquela massa e dê um sentido, e consiga transportar
de um meio, que é o blog, no caso, para outro meio, que é o livro estático. Pois é, qualquer um hoje pode se publicar. Pode, mas não deve. Como é que é, pois é, como é que funciona a figura do editor? Como é que é essa cadeia do escritor Olha, ano ao passado, leitor hoje? faz um ano, eu estava na Feira de Londres, participei de um debate. E o debate simplesmente era, para que serve editor agora? As pessoas votaram. Toda a plateia era composta de editores. E no Debatedores eram 2 editores veteranos, um da Bloomsbury e da HarperCollins, e 2 pessoas da internet. E houve um debate. E 65% das pessoas disseram, realmente, editor não vai servir mais para nada. Teve uma réplica no segundo tempo. Não é e verdade. aí inverteu. As pessoas decidiram que os editores vão ter alguma utilidade. A conclusão que eles tiraram é o seguinte. Editora, enquanto empresa que financia a produção de um livro, investe um dinheiro, leva 6 meses, essa vai perder. Agora, o editor, aquele que pega um texto, detecta um talento, trabalha ele, compila um livro e conversa com o escritor e faz a ponte desse escritor com o leitor, esse vai persistir. Então, eu acho que esse é o futuro Assim como desse as editor. gravadoras, né? Assim como na música as gravadoras estão em decadência e existe a figura do produtor, né? Olha, o editor é fundamental como um filtro. Porque quando você compra Você imagina, se todo mundo se autopublica, você como leitor, o que você vai escolher? Você vai ficar perdido. Você vai ficar perdido. Quer dizer, na verdade, em qualquer forma que esteja o livro, seja no papel, seja no digital, você tem o selo daquela editora. Cada editora tem a sua própria personalidade. E você sabe que se você comprar um livro da Companhia das Letras, ele é de um jeito. Se você comprar outro da José Olímpio, a proposta é outra. Se você comprar um das edições paulinas, é uma terceira e assim por diante. E outra coisa, é importante ter uma pessoa pra gente botar a culpa. Também. Isso é fundamental. Então, o editor, se acontece qualquer coisa errada... Não foi nada disso que eu escrevi. Não, a gente Também, precisa dessa figura de exorcismo, que deixa os autores muito mais tranquilos, né? Um cachorro para chutar. Mas é fundamental para o leitor. E a questão dos direitos autorais? Em que pé que a gente está com essa coisa de poder publicar na internet? Isso é uma transformação. Eu precisaria de vários programas como esse. O direito autoral, ele foi criado para defender as editoras. Eu estou falando isso, eu sou um editor. Sim, evidente, não para o autor. O nome do... preste atenção, é copyright, direito de fazer exemplares, de fazer cópias. Não é direito do autor. As pessoas aqui no Brasil confundem. Cadê meu copyright? O copyright só existe se você cedeu para quem detém o copyright, que é uma editora ou uma gravadora. Eu acho que a gente tem que refazer a fórmula do copyright, como todas as formas do mercado editorial. Hoje em dia, existe uma atividade muito virulenta, por exemplo, da Amazon, que fala, bote o seu livro aqui, só aqui, e você ganha 70% do preço de capa, e ainda por cima a gente vai distribuir $2 milhões para todo mundo que estiver só com a gente. Isso é uma atitude de guerrilha, mas muitos autores já estão sendo seduzidos. E se você pensar bem, agora a gente tem um exemplo da autora mais lida do mundo, a J.K. Rowling. Ela resolveu publicar os e-books dela, ela mesma. Ela fundou a empresa para criar. Ela não está mais querendo atrás de 10% do livro vendido. Ela quer Isso é a muito receita. importante, essa mudança, porque o escritor sempre foi um garçom da literatura, com uns 10%. E hoje ele vai assumir, com toda a literatura digital virtual, vai assumir a posição de sócio de restaurante e sócio majoritário. Isso é fundamental, porque de repente tu pode exigir agora 60%, 70%, cai a distribuição. Qual que é o peso? A distribuição. Não tem mais distribuidor, vai ficar para quem? Para a editora? Mas a distribuição também não está meio que se concentrando, assim, em Amazon? Olha, sim, está se concentrando. E essa semana a gente viu uma batalha, começo de uma batalha judicial, que acho que vai sair sangue para todo lado, que é a Apple e a Amazon tentando decidir quem é o grande manda-chuva. O objetivo claro da Amazon e da Apple, digamos, é desintermediação. Vai ter a Amazon, o autor e o leitor. Não precisa de mais editora, não precisa de mais distribuidor. Realmente, distribuição para um produto que é homogêneo, não tem peso nenhum, não tem estoque, e que é replicável facilmente, não existe mais a logística. Mas muita coisa está mudando. As pessoas ainda estão discutindo muito se o livro perdeu o cheiro, quando na verdade está vindo uma série de grandes mudanças na maneira da gente publicar, editar, trocar o que ideias. pode acontecer é justamente isso, né? Eu acho que diminuir muito as livrarias. As livrarias podem diminuir, vão ter que tomar um outro formato
As livrarias são, eu diria, as grandes perdedoras. São as grandes desse- perdedoras. desse- Então eu Elas posso podem já virar- fazer minha última pergunta aqui, porque infelizmente o nosso tempo está encerrando. Eu quero uma resposta muito rápida de vocês. Como é que a gente pode imaginar, então, daqui a 15, 20 anos, uma Bienal? Como é que vai ser? Vai ser uma Bienal, vai ser todo mundo em casa. Será? Eu vou poder ver a Cora com seus 5 netos e seus gatos. Mas e vocês que Vai ser adoram uma se encontrar, maravilha. todos os escritores nas bienais e jantarem juntos? E Olha, eu tudo? vou levar uma pedrada, mas eu acho que a Bienal já perdeu o efeito dela há muito tempo. Você trazer o público bianualmente, a cada 2 anos, para eu fazer acho- uma mega exposição de livro e depois a pessoa Eu volta para acho que casa, tem 2 anos depois debate. ela pensa nisso. Não acho que esteja funcionando. Me desculpe, eu sei que eu Júlio, sou mas convidado. Eu mas- acho que tem um debate. O debate é fundamental. Ah, sim. Né? Olha, a sabe- conversa com a é. leitora, isso é importante. A gente vem tietar Olha, vocês, é sabe, maravilhoso. sabe o que é importante? É a festa literária. É uma festa. Eu vejo, Isso é eu que é lindo. vejo todas as Tem os bienais shows, tem tudo, né? transformadas em flips. É. Porque a exposição de livros, honesto e sinceramente, eu nunca entendi. Só quando você vai em alguma coisa como a Feira de Frankfurt, É porque aí você maravilhoso, vê né? as publicações E do mundo Brasília inteiro. está com a Mas- sua primeira, né? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou e amanhã tem muita coisa aqui na Bienal. Muito obrigada. Boa noite. Fiquem ligados aqui, porque daqui a pouco tem mais cobertura da Bienal às 9 da noite no Repórter Brasil. Uma boa noite para todo mundo que está assistindo. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. É a TV Brasil na Bienal de Brasília 2012. A seguir,